Parte, Dias atrás, parte 4 da treta agora. Henri Bugalho vai responder uma tréplica ao Jones Manuel. Se você está vendo esse corte, perdeu a parte 1, onde o Jones Manuel desce a lenha nos filósofos de porra nenhuma. Ok? Desculpa o palavrão. No vídeo 2, o Henri Bugalho faz um vídeo resposta a ao Jones Manuel, ao vídeo 1. Só que o Jones Manuel nem tinha citado o Henri Bugalho. O Henri Bugalho entrou na treta do nada porque vestiu a carapuça. E aí no vídeo número 3, que também está disponível aí, Jones Manuel responde ao vídeo 2 do Henri Bugalho, refutando ele. E, velho, pau nele. Caraca, velho, foi treta. Agora tem a parte 4. Veja com a gente. eu fiz um vídeo aqui comentando um outro vídeo no qual o Jones Manuel acusava Cortella, o Clóvis de Barros, o Pondé, a Prioli e o Karnal e o Chalita como se fossem simuladores de conhecimentos, pessoas que falavam de coisas genéricas, mas sem ter conteúdo, né? Então, assim, podiam ser conteúdos que poderiam ser transplantados por qualquer outra coisa, ou similares a conteúdos de autoajuda, né? Livros de autoajuda que seriam um filão muito popular e que eles estariam se aproveitando para ganhar muito dinheiro de pessoas desavisadas. Eu fiz esse vídeo, comentei essa afirmação do Jones Manuel e ele fez uma réplica aqui. É um vídeo que tem 44 minutos. E, sinceramente, eu não vou fazer um react em tempo real, primeiro porque é bem complicado fazer isso, eu não sei fazer, faz muito tempo que eu não faço tipo de react desse modo. Então eu vou recortar alguns pontos que me chamaram a atenção na fala dele, tentar ser o mais preciso possível aqui para abordar os pontos mais importantes. Mas fica no tema, né, hein? Fica no tema, não fuja do tema da redação, vai. Me chamaram a atenção e esclarecer alguns pontos que parece que o Jones não compreendeu ou não quis compreender. Então, vamos começar aqui logo no segundo 40 do vídeo dele, quando ele diz o seguinte, vamos ouvir aqui. Que o Henri, ele ataca comunistas, ele fala mal de comunistas há muito tempo, já falou mal de mim várias vezes, já usou argumentos anticomunistas contra mim, falando de Stalin, falando de fuzilamento, falando de totalitarismo e por aí Fuzilamento. vai. E aí, poucas vezes na minha vida comentei sobre o Henri, nunca respondi nenhum vídeo dele, nunca vi o texto dele circulando, então assim, nunca li o texto dele e tal. Bem, primeira coisa é ele falar que ele nunca comentou, nunca teve contato com o que eu faço. Isso é uma mentira porque durante muitos meses o Jones Manuel mencionava o meu nome em quase toda a live que ele fazia por aí, né? Basta pensar que em 2020, no auge da pandemia, o Jones Manuel, ele bombou nas redes sociais, isso porque o Caetano Veloso, sabe, endossou o trabalho do Jones Manuel e aí ele passou a ser requisitado para um monte de entrevistas. E aí ele falava de mim o tempo todo e eu nunca respondi o Jones Manuel, inclusive eu desafio o Jones Manuel aqui a apresentar algum momento no qual tenha mencionado o nome dele, porque eu nunca fiz isso, até agora. Então mostra que as evidências... Não! Ah, vai. Eita. Vai. de que eu atacava frequentemente. O contrário que é verdadeiro, né? Então eu vou botar para vocês aqui um trechinho... Aí, provas. Quero provas, hein, boa. De um vídeo dele aqui de 2020, de 6 de dezembro de 2020, no qual ele fala de mim. E aí ele declara abertamente que eu sou um adversário e que estou no campo de enfrentamento. Então vamos ouvir aqui Jones Manuel falando sobre mim em 2020, 6 de dezembro. Não existe debate com a ideologia dominante, na prática. Os intelectuais da ordem dominante, que, repito, eles podem ser de esquerda, eles fingem que estão debatendo. Outro dia desse, eu fiz uma resposta ao Henri Bugalho. O Henri Bugalho, que é um liberal aí de esquerda, e lançou um vídeo horrível, pavoroso. É por isso que eu não tenho a ilusão de ter um trato cordial e de ter uma relação harmoniosa com esses liberais. Os liberais, eles estão num campo político oposto, eles são adversários. O adversário, você, embora faça compromissos ou até unidades em alguns momentos, você derrota, na teoria, na política, no debate. Eu trabalho ativamente para combater a ideologia dominante. Como eu falei, esse tipo de vídeo é complicado porque eu teria que ficar buscando aqui, repassando horas e horas, vendo lives do Jones Manuel para resgatar esses conteúdos. Mas o fato é que ele falou inúmeras vezes meu nome, inclusive no Twitter, repetidas vezes, repostava trechos de tweets meus, então sim, na verdade, o oposto aqui que é verdadeiro. E aí, só para mencionar, porque ele mencionou que a instrumentalização, viu? Acabamos de ver a instrumentalização. Cara, foi em 2020, o cara foi em 2020. Não estou sendo falacioso, estou mostrando que os argumentos de não pisar... Ah, tá. Sentiu. Mas ele tem um ponto agora, hein? Ele tem um ponto, velho. Aparentemente, ponto pro Henri Bugalho, né? Mas eu cantei aquela letra lá no outro react. Falei, mano, o problema do Jones é que ele instrumentaliza discursos. Ele faz mesmo. Ele mostra coisa e omite coisas para instrumentalizar o discurso. Ele faz isso mesmo. Comunista, e eu quero esclarecer esse ponto também, porque esse é um tipo de acusação recorrente, não apenas contra mim, mas contra outros. Ele fez isso comigo também, lembra, Jones? Quando ele falou que eu era anticomunista, que eu fiquei rindo de Cuba. Lembra, ele falou que eu tava rindo de Cuba. Rindo de Cuba? Não, ele falou que eu falei outra parada de Cuba lá. Que ousem questionar ou ele criticar... falou isso lá no Twitter de mim, falou, foi verdade.
os comunistas do YouTube. Eu entendo que o termo anticomunista é um escudo muito conveniente que eles adotam, né? Porque eu vou aqui também, inclusive, propor um desafio para você que é seguidor de canais comunistas, né? Você pode ir agora, aqui, parar esse vídeo, ir lá, fazer essa pergunta em canais que você acompanhe e peça para essas pessoas, né? Peça para o Jones Manuel, por exemplo, apresentar 3 referências, 3 autores não comunistas que tenham feito críticas relevantes e devastadoras à obra do Marx. Façam isso. Façam isso. Não estou pedindo aqui 10 referências, não estou pedindo aqui 5 referências, estou pedindo 3 referências. Peço para que eles mencionem 3 autores importantes que tenham feito críticas relevantes à obra marxista. Eles não vão conseguir citar nenhum, talvez, porque eles só aceitam comentários feitos dentro do próprio campo. Qualquer autor que estiver fora do campo marxista ou do campo comunista, que tenha feito críticas ao Marx ou algum autor comunista, é acusado automaticamente de anticomunista e será desqualificado como raso, como pobre, como insuficiente, como alguém que não compreendeu ou simplificou ou falseou a teoria marxiana. Então, assim, é complicado, porque eles operam desse modo dogmático e tudo fora é desconsiderado como se fosse irrelevante, ou quando é relevante é porque não está confrontando ou não está contestando diretamente a obra do Marx. Peraí. Nessa o Bugalho tá corretíssimo. Eu achei isso, eu achei o argumento forte, eu achei esse argumento forte. O Isaac falou, esse argumento foi péssimo. É que tu é um cara feliz, Otávio. Por isso ele achou que era deboche. Que isso? Cara, desse ponto aí mesmo, eu achei argumento forte, hein? Achei argumento forte. Achei um argumento forte. Vou fazer esse teste aí. Vou fazer esse teste, mano. Perguntar algum marxista. Vini, você aí no chat. Vai, Vini. Você vai ser o marxista da vez aí. Vai, Vini. 3 autores refutando Marx. Que você leu e achou bom. Vai lá, Vini. Puta, fudeu. Pasqualini. A gente leu Pasqualini aqui. Tava lendo Pasqualini na live aqui. Tá lendo e tava lá. O começo, o prefácio era refutando Marx. Refutando Marx não. Mostrando diferença. Não era refutando não. Era só mostrando diferença. Alguma fonte primária a ser utilizada poderia ser, mas você acha normal alguém dedicar-se à crítica a uma sociedade que jamais visitou? Eu não acho. Agora ele tem um ponto. Fala dele aí, ó. Bakunin. Aí o Vini citou um, gente. Bakunin. Faltou só mais 2. Como argumento forte? Qual argumento? O argumento é esse. Perguntar para o marxista 3 obras. Michel Lobby faz críticas. Boa. 2. Sara digitou um também. Bakunin é principal crítico de Marx, altamente respeitado. Boa. Fala dele aí, ó. Pronto, refutado. Não, falta 2 ainda. Falta 2 para refutar o Henry. Vai, Vini. Tem que pensar aqui, a gente vai voltar para filosofia, que a gente vai entrar nesse tópico mais adiante, com mais profundidade. Fala você, Fred. Fredinho, você que é bom para isso. Vai, fala isso. Walter Benjamin é profundo na crítica marxista. Mais um. Os anarquistas, os alquimistas serão os mais fortes. Popper destrona Marx. Fica só o pó. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. A gente tem que pensar aqui que o trabalho do pensamento na história da humanidade, ele é feito, né? Fala bastante na dialética, né? Desde Platão que se adota esse termo, depois Hegel, inclusive Marx, no materialismo dialético. A dialética se trata disso. Você tem uma posição, você tem uma posição contrária, e através do debate entre essas duas posições, você vai avançando o conhecimento rumo a outro caminho, rumo a outra possibilidade de investigação ou de pensamento sobre o mundo. E aparentemente, se for pensar no modo como eles operam, o Marx encerrou o pensamento crítico e reflexivo. Não há nada depois do Marx. Ou você opera com base no solo que o Marx forneceu, e aí você vai ser um autor marxista, ou se está fora disso, você é insuficiente, você é incapaz de compreender a realidade, ou você pertence à ideologia dominante, que é o vídeo do Jones Manuel, no qual ele me critica. Aparentemente, para o Jones, eu pertenço à ideologia dominante e eu sou alguém a ser confrontado. Então, assim, ou você pertence ao campo deles, ou você é um adversário a ser destruído, confrontado, extirpado do debate público, sabe, suprimido ou silenciado. Então aqui, na verdade, a posição sempre foi o contrário, né? São pessoas que estão o tempo todo confrontando demais e quando há uma resposta ou quando há um confronto contra eles, o escudo que eles usam é bem conveniente, que é do anticomunismo. Daí eles jogam esse rótulo em você e, como a gente falou muitas vezes sobre o rótulo aqui, é um modo de neutralizar a pessoa, né? Você joga o rótulo na pessoa, racista, homofóbico, anticomunista, e daí você evita com que as pessoas que te acompanhem ouçam a pessoa. Dedique um segundo da sua vida para parar e ouvir o que a pessoa está dizendo. Então, é um rótulo conveniente, é um escudo que eles usam para se defender de qualquer outra crítica que venha de fora do campo deles. Inclusive, se vier do campo deles, né, se for um outro marxista que não seja leninista, por exemplo, eles também vão adotar essa postura ou usar algum outro rótulo conveniente para isso também. Ou seja, se você não comprar o pacote ideológico dessas pessoas, isso te torna automaticamente defensor da ideologia dominante e alguém, um adversário a ser confrontado. Em 4 minutos e 47, ele vai entrar na questão da filosofia. Pô, achei forte. Eu achei forte o argumento, mano. Me convenceu, velho. E é dificilmente o Henry me convence, hein, mano. Ele ficou no tema ali... Ele pegou uma estrutura e bateu. Pegou. Não sei se derrubou, mas ele pegou uma estrutura e bateu. Eu comprei, mano. Vamos ver a tier list, Tamir. Vamos ver se a gente classificou corretamente. Vamos ver, Sara. Não bateu, não chegou nem perto. Bateu sim. Eu achei que bateu. Te convenceu porque Jones foi um otário com você. Não. Sectarismo o nome disso. Ele tá certo. Não, ele tá certo, gente.
ele, nesse ponto específico, ele tá certo. E ele provou também que o Jones tava falando dele antes. E aí eu usei o dado material da história, que o Jones já fez isso comigo também. Entendeu? Então, assim, ele falou, mostrou, e eu já vi isso na pele. Então, os 3 testes estão todos feitos. Retórico, fato e o empírico. Entendeu? O empírico. Então, não bateu. Tanto não bateu que o Jones acaba com ele explicando capitalismo, não comunismo. Que? Serão que você, Brazuca, está interessado em comunismo? Não, que isso? Tendencioso? Que isso? É? Clubismo? Denúncia. Clubismo. Vamos ouvir aqui. Não. Eu ponto pro Henri Bugalho, mano. Vocês estão de sacanagem também. Vocês são tendenciosos. Porque aqui, na verdade, a gente fala de 2 abordagens completamente distintas em relação à realidade, em relação ao conhecimento, em relação à construção do conhecimento, que tem a ver com abordagens sobre fatos concretos, que é o que fazem em grande medida historiadores. Eles vão lá, partem de fenômenos específicos, a progressão desses fenômenos, a relação entre eles, o modo como esses documentos vão dialogando. Documentos, a gente pode falar aqui de todo tipo de documentos históricos, né, registros que existem, e aí isso parte de um conhecimento concreto de fato, e tudo bem, é assim que se faz o trabalho do historiador na maior parte das vezes. E por outro lado, tem um outro tipo de abordagem do conhecimento, um outro tipo de proposta de reflexão sobre o mundo, que tem a ver com uma abordagem mais abrangente, e que é o que faz, em grande medida, a filosofia. A filosofia é uma atividade que busca compreender padrões na realidade e busca estabelecer uma definição genérica sobre certos fenômenos ou sobre certas práticas humanas. Se você pensar na história da filosofia, é algo que se fez, é partir do particular para o geral, enquanto que na história, por exemplo, você parte do geral, que seria uma teoria geral da história, para o particular. Desse modo, você compreender aqueles fenômenos à luz de algum tipo de teoria unificadora. Segundo o Jones, a minha definição, bem, não é uma definição, mas é só a apresentação de um atributo perceptível ao longo da história da filosofia, tanto nos pré-socráticos, quanto em Platão, quanto em Aristóteles, né? O Aristóteles, ele é conhecido por criar uma disciplina, um campo inteiro da filosofia chamado metafísica, que ele chama de ciência do ser enquanto ser, né? Ou seja, a máxima generalidade. E aí, por diante, muitos outros autores. É claro que não é exclusivo, né? Quando eu falo em grande medida, quer dizer que isso foi feito de maneira sistemática e regular ao longo da história da filosofia. Mas não é também exclusivo, não é a única coisa que se faz na filosofia, porque é um campo muito abrangente, que tem muitas abordagens possíveis e muitos propósitos possíveis. Mas depois ele vai fornecer aqui a definição dele, né? Aquilo que ele entende que é a filosofia, e o que eu acho também bastante temerário, porque ao longo da história da filosofia, 2.500 anos, séculos e séculos de pensamento filosófico, muitos pensadores, muitos filósofos tentaram dar uma definição e a maior parte deles fracassou tragicamente, né? Então vamos ver aqui a definição do Jones Manuel sobre isso. Veja, isso é falso. A filosofia não trabalha de maneira formalista e genérica. E quando ele fala que é falso, é óbvio que é falso de acordo com quem, né? De acordo com o Jones Manuel, que aparentemente, além de ser um historiador, é alguém que compreende profundamente filosofia, né? Como a gente vai ver aqui a seguir em 10 minutos 50, quando ele vem definir o que é filosofia. O papel... Não, aí... Calma, aí o Henrique se perdeu um pouco, né? Deu uma... Pediu a carteira, né, velho? É uma carteirada invertida, né? Pediu a carteira. Meteu o famoso quem é você? Meteu o famoso esse de leves, né? Quem é você? Né? Aí é foda. Vamos ver. Da filosofia, tem uma famosa frase do Zeke que eu adoro. Que Zeke diz que o papel da filosofia, enquanto disciplina do conhecimento, é melhorar as perguntas. Então é meio que isso, é pensar a filosofia com uma área do conhecimento que questiona a própria forma e o ato de conhecer, de como a gente formula categorialmente, de como a gente pensa a ciência, de como a gente maneja a prática científica nas suas diferentes disciplinas, na lógica, na epistemologia, na teoria do conhecimento, na filosofia política, na filosofia da linguagem, por aí vai. Ou seja, uma abordagem filosófica sobre o tema. O que seria uma arte filosófica nesse exemplo do debate, da Stride e da Gabriela Prioli? Seria se a Gabriela tivesse feito um debate conceitual, portanto filosófico nesse sentido, do que é o moderno e do que é o tradicional. Percebe? A definição do Jones não é ruim. Na verdade, ele parte ali, como ele fala, do Zizek. A definição dele não é ruim, mas também é imperfeita, é incompleta e não abarca um monte de outras propostas filosóficas que não fazem isso. Eu vou dar uma listagem para vocês aqui de várias definições dadas ao longo da história por grandes pensadores sobre o que eles acham, o que eles pensavam que era filosofia. Você vai perceber aqui que as mais distintas visões sobre isso, né, algumas contraditórias entre si, pessoas que dizem uma coisa, outros que dizem em seguida coisas completamente diferentes. Vou falar pra vocês. Esse discurso, essa conversa de classificar o que é o que não é uma coisa, isso aí é conversa papo estranho. Festa estranha com gente esquisita, tá ligado? Festa estranha com gente esquisita. Isso aí é uma treta sem... Esse é um tópico da treta sem vencedor. Porque ninguém vai conseguir definir, cada um vai definir do jeito freestyle. É igual negócio de arte. O que é arte? Aí, aí começa aquela conversa, cada um falando uma coisa, e aí vem, né? Mas então, cada um pode dar a definição que quiser. Vamos ver onde vai chegar isso aí.
a gente vai perceber como é difícil definir o que é esse campo. Então, por exemplo, começando com Hegel, que vem muito de acordo com aquilo que eu apresentei, não como uma definição, mas como uma descrição do que eu entendo que é filosofia, diz o Hegel o seguinte aqui, olha, compreender o que é a tarefa da filosofia, pois o que é a razão. Então aqui o Hegel parte da noção da máxima generalidade também, que é a metafísica como pensada pelo Aristóteles. Wilfrid Sellars, que é um filósofo americano da mente, o objetivo da filosofia, formulado de forma abstrata, Não, é assim, entender sim. como as coisas, Cauê. no sentido mais amplo do termo, Que não é se assim? relacionam no sentido mais amplo do termo. Também é uma visão bastante genérica da filosofia, como a compreensão genérica da realidade. Aqui a gente tem o Habermas. Filosofia é a clarificação de estruturas muito gerais de hipóteses. O Wittgenstein, o autor do Tratados Lógico-Filosóficos. A maioria das proposições e questões escritas sobre assuntos filosóficos Aí o Henry se perdeu. O Comuna estava falando sobre teoria do conhecimento e não definição do que era filosofia. Não, mas ele falou sobre filosofia ali. O importante dessa discussão é a definição negativa, o que não é algo. Se não delimitar, o pau quebra e vira zona. Eita, peixe. Mano, vocês são muito... Eu não entendo nada que vocês falam, cara. Tem hora que eu não começo a entender nada, velho. É muito termo. Muito termo. É com base no Habermas, que o Marco Aurélio faz a teoria do voto vencido. Só do Henry estar pensando trechos convenientes da resposta do Jones, pra mim, já perdeu uns 10 pontos. O guru tem um ponto. Se tudo é arte, nada é arte, sacou? Não, mas isso aí eu sou a favor. Cara, ó, eu já falei esse bagulho lá em live uma vez. Ó, eu lembro a primeira aula, teoria 1. Não, primeira aula, história da música. O que é música? O que é arte? Vem esse papo lá, o que é arte? A professora fala, mano, uma coisa pra ser arte, ela tem que ser inútil. Duro, palavras duras. Mas ela meteu essa, mano. Ela meteu essa pra cima e falou assim, mano, puta. Aí é foda. Aí, mano, já tira o sonho do brasileirinho. Oi, meu bem, o que é arte? Fiz café. Fez café? Fazer café é arte, concordo. Meu feijão é arte. O feijão é arte também. Vou publicar no Stories fotos do feijão da minha esposa que vocês vão ver que aquilo sim é arte. É um poema. É um poema. É uma peça teatral. É um soneto, exatamente. É também uma escultura, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Aquele feijão, meu Deus do céu, cara. filosóficos não são falsas, mas sem sentido. Portanto, não podemos responder a perguntas desse tipo de forma... E não tá errada, não. As melhores coisas da vida são inúteis. Olha lá, tô falando, Fred. Mas é duro, né? A palavra dura. Então, não sei. alguma, apenas afirmar sua falta de sentido. A maioria das perguntas e proposições dos filósofos decorre do fato de não entendermos a lógica de nossa linguagem. São do mesmo tipo que a pergunta se o bom é mais ou menos idêntico do que o belo. E, portanto, não é de se admirar que os problemas mais profundos não sejam realmente problemas. Aqui ele vai muito em linha com o Russell, por exemplo, o Bertrand Russell, que dizia que certos problemas nem sequer são problemas, não tem sequer sentido indagar esses problemas. Daí prossegue Wittgenstein. Toda filosofia é crítica da linguagem, mas não de forma alguma no sentido de Mautner. O mérito de Russell é ter mostrado que a forma lógica aparente da proposição não precisa ser sua forma real. Prosseguindo aqui mais adiante no Wittgenstein, a filosofia não é uma das ciências naturais. A palavra filosofia deve significar algo que está acima ou abaixo, mas não ao lado das ciências naturais. O objeto da filosofia é a clarificação lógica dos pensamentos. A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Uma obra filosófica consiste essencialmente em elucidações. O resultado da filosofia não é um número de proposições filosóficas. Não, Tamir. Volta no vídeo, ele fala a função da filosofia na teoria é o conhecimento. Hã? A função da filosofia na teoria do conhecimento. Mas que diabo é teoria do conhecimento, mano? É isso que eu não entendo que vocês falam. Que diabo é a teoria do conhecimento? Aqui, ó, vamos ver. A prática se formula que questão da filosofia. O papel da filosofia, tem uma famosa frase do Zeke que eu adoro. Zeke diz que o papel da filosofia enquanto disciplina do conhecimento Não, papel da filosofia enquanto disciplina do conhecimento. É isso que ele falou. Não tá definindo o que é filosofia? Tá, não tá? Proposições filosóficas, Oi, mas André. tornar as proposições claras. A filosofia deve tornar claros e delimitar claramente os pensamentos que, de outra forma, são como que opacos e borrados. É uma definição complicada aqui, né? Muita gente vai ter dificuldade de compreender, até porque a obra do Wittgenstein não é tão acessível assim. O Schopenhauer sobre isso, né? Os dois principais requisitos para filosofar são, em primeiro lugar, ter a coragem de não guardar nenhuma pergunta, e, em segundo lugar, alcançar uma consciência clara de qualquer coisa que seja óbvia para que possa compreendê-la como um problema. O Merleau-Ponty. A filosofia é apenas uma experiência elucidada. O George Sorrell. Mas a filosofia, afinal de contas, talvez apenas o reconhecimento dos abismos que se encontram de cada lado do caminho que o vulgo segue com a serenidade dos sonâmbulos. Bem poético, bem bonito, na verdade, mas não diz muita coisa. O Marx, né, Karl Marx, em Tese sobre Feuerbach, a 11ª tese. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de várias maneiras. A questão, porém, é transformá-lo. Aqui, possivelmente, está alinhado com o dogma defendido pelo Jones Manuel. Né? O Heráclito. Pensar, aqui ele fala da filosofia, né, pensar é uma doença sagrada. O Nietzsche.
e além do bem e do mal. A filosofia é esse desejo tirânico em si mesmo, a vontade mais espiritual de poder. O filósofo, como nós o entendemos, nós espíritos livres, como o homem de maior responsabilidade abrangente que tem consciência do desenvolvimento global do homem. O John Dewey, falando sobre isso, né, um autor pragmatista, quando se reconhece que, sob disfarce de lidar com a realidade última, a filosofia tem lidado com os valores preciosos incorporados nas tradições sociais, que ela surgiu de um choque entre fins sociais e conflitos de instituições herdadas com tendências contemporâneas incompatíveis, será visto que a tarefa da filosofia futura é esclarecer as ideias das pessoas sobre os conflitos sociais e morais do seu próprio tempo. Seu objetivo é se tornar, tanto quanto humanamente possível, um instrumento para lidar com esses conflitos. Tomás de Aquino. Aquino? O estudo da filosofia visa não apenas conhecer o que os homens sentem, mas sim a verdade das coisas. Que é um grande autor medieval, né? Em momento nenhum, por exemplo, o Jones fala em verdade, né? Então, assim, foi uma questão importantíssima durante um bom período da história da filosofia. O Heidegger. A filosofia seria uma investigação extraordinária sobre o extraordinário. Michel Foucault, num artigo para o Le Monde. O que é filosofia, afinal? Senão um meio de refletir não tanto sobre o que é verdadeiro ou falso, aqui contrariando o Tomás de Aquino, né? Mas sobre nossa relação com a verdade. Como, dada essa relação com a verdade, devemos agir. Jacques Derrida, num texto chamado Quem tem medo da filosofia. Mas pode-se dizer o mesmo sobre a pergunta o que é filosófico? Esta é a mais e a menos filosófica de todas as perguntas. Teremos que levá-la em conta. Ela está em todas as decisões institucionais. Quem é um filósofo? O que é um filósofo? O que tem o direito de afirmar ser filosófico? Como se reconhece uma enunciação filosófica hoje e em geral? Por qual sinal, é um sinal, se reconhece um pensamento, uma frase, uma experiência ou uma operação filosófica, dizer, a de ensinar? O que significa a palavra filosófico? Podemos concordar sobre o assunto do filosófico e do próprio lugar de onde essas perguntas são formuladas e legitimadas? Essas perguntas, sem dúvida, são idênticas à própria filosofia, mas de acordo com essa inquietação essencial da identidade filosófica, talvez elas já não sejam completamente filosóficas. Talvez elas parem antes da filosofia que a interrogam, a menos que ultrapassem uma filosofia que não seria mais seu destino final. Bem interessante a visão de Derrida e também bem com o estilo típico dele, né? O do Kant. É importante também distinguir o conhecimento filosófico, incluindo seus princípios, da filosofia em si, o aspecto formal do material da filosofia. O pensador não pode ser recastado como um filósofo, o primeiro apenas um trabalhador subordinado, como um versificador em comparação a um poeta. Este último deve ter originalidade. Mesmo que, como é correto, se leve em conta a palavra filosofia em seu conceito como uma doutrina de sabedoria, a ciência do fim final da razão humana, ou seja, do que não é apenas técnico-prático, mas do que é moral-prático, a pedra angular do edifício, a filosofia, com seus princípios, ainda estará sujeita às preocupações da razão humana, mesmo quando o objetivo dessa última é escolástico, mero conhecimento. Ela deve estabelecer fundamentos metafísicos antes dos fundamentos matemáticos, embora ambos sejam dados a priori, pois os primeiros têm visto o emprego incondicional da razão, enquanto os últimos apenas o emprego condicional como uma ferramenta para um propósito específico. Assim como outros autores... Kant fugiu menos do assunto do que, né? Envolveu até a priori. Ó, o Jones Manuel respondeu nesse exato momento, esse exato momento do vídeo. Então vou deixar aqui, porque nossos reacts, a gente é top, né, velho? Putz, pensa nos caras top, é nóis. Apesar de sermos o idiota oportunista de São Paulo. Ó, nesse exato momento, 3 minutos. Henri Bugalho gravou um vídeo em resposta pra mim. Citou mais de 20 definições contraditórias entre si do que é filosofia. Basicamente, nenhuma das definições que ele citou corrobora a definição do próprio Henry. Foi um belíssimo ato de desespero para mostrar erudição, né? E aí já vem corroborando aí o pensamento do Adave. Legal ver o Henry e o Jones desfilando pedantismo para a audiência. Palavras duras, hein, cara? Palavras duríssimas. Que isso. O Kant também entende a metafísica, essa busca, né, do ser enquanto ser, compreensão. O Henry lembra o Constantino citando von Mises no debate com o Ciro. Isso como um fim primeiro da filosofia. O Montaigne, já que a filosofia é a arte que nos ensina a viver, e uma vez que as crianças precisam aprender tanto quanto nós em outras idades, por que não as instruímos nisso? Segundo ele, a filosofia é a arte que nos ensina a viver. Epicuro, um autor muito admirado por Marx, né, sobre o qual ele fez a tese de doutorado dele. Vazias são as palavras daquele filósofo que oferece terapia para nenhum sofrimento humano, pois assim como não há utilidade... chega aí, vai, mano, já entendemos o argumento, também não vai. há utilidade de filosofia se ela não expulsar o sofrimento da alma. Ou seja, para Epicuro, a filosofia é quase autoajuda, aqui se for pensar, né? Você tem que ter uma filosofia que ajude a lidar com o sofrimento da alma. Ixi. Então, assim, são muitas definições diferentes Epicuro aqui, é coach. Pouquíssimas delas que concordam com a definição proposta pelo Jones, mas é claro que ele sabe sobre isso, né? Muito mais do que, inclusive, esses filósofos aqui que são possivelmente simuladores de conhecimentos na visão dele. Daí, em 11 minutos e 49, eu acho que vem o ponto mais crítico. Desde que o Henry surgiu no debate público, só se fala de outra coisa. Do Jones nesse vídeo que ele faz aqui, né? Porque ele diz o seguinte, aqui, vamos ouvir. A Gabriela não filosofou, ela simulou conhecimento. O ato de filosofar seria isso. Seria ela chegar, e vou dar um exemplo, o que seria um ato de filosofar? Ela chegar e dizer assim, Astrid, veja, eu entendo sua preocupação, só que eu tenho uma preocupação com a gente definir o que é
tradicional. Então, se o Henri Bulgari acha que aquilo é filosofar, ele não sabe o que é filosofia. Porque filosofia, para ele, não é a arte de pensar a prática científica, de pensar o conhecimento, de pensar as próprias categorias, conceitos e a forma de linguagem que a gente usa para conhecer a realidade. Ele tenta fazer uma manobra aqui para pôr na minha boca palavras que não foram ditas. E uma defesa de uma posição que eu não fiz. Aqui tem basicamente um exemplo mais clássico da falácia do espantalho, que em vez de você tacar o argumento central da pessoa, é você tacar um argumento distorcido para que seja muito mais fácil refutar o que a pessoa disse. Aí a verdade ela surge, ela brota na sua cara, né? O campeão de sacar de espantalho é você. Então, mesmo se ele tiver sacado um espantalho, você tem que ficar quieto, né? Porque, nossa senhora, velho, campeão mundial de jiu-jitsu contra espantalho. É você, Henry, na humildade mesmo, né? Na humildade total. No momento falei que o debate entre Prioli e Astrid foi filosófico. O que eu falei é que ele está pondo nesse saco aqui duas figuras como Clóvis de Barros e Cortella, que são filósofos de fato, pessoas com obra intelectual, com produção intelectual, com atuação acadêmica, e que ele põe no saco com outras pessoas muito distintas. Então, assim, aqui você vê, sabe, uma manobra bastante desonesta intelectualmente e que reflete, inclusive, a abordagem, acho que corriqueira, de muita gente na internet quando quer tentar refutar alguém. Quem fez, inclusive, esse ato de extrapolar da Prioli para outras figuras e chamar todas elas de simuladores intelectuais, não fui eu, foi o próprio Jones Manuel. A Gabriela Prioli é de uma safra de pessoas que são especialistas em simular conhecimento. Então, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, um pouco menos, mas também faz parte disso, Clóvis Barros. Mano, o Henry tá usando essa generalização que o Jones fez pra poder fugir do tema, né, velho? Vocês estão percebendo isso, né? Vocês estão percebendo. O espantalho tá nascendo nessa realidade, né? Onde, tipo assim, se você tirar essa generalização que o Jones fez e continuar no cerne da questão lá, acabou os argumentos do Henry, né? O espantalho do Henry acaba, né, velho? Então, assim, é foda, é foda. Tô sentindo isso, vocês estão sentindo também? O Gabriel Chalita, um espadre aí famoso e tal, é uma galera que se especializou em apresentar pseudo-reflexões vazias, formalistas, que parecem muito profundas e que dialogam muito com a cultura do livro de autoajuda. Então, assim, ele tem que explicar como é que ele entende que, sabe, Karnal, Pondé, Clóvis de Barros e Cortella estão no mesmo nível da Prioli, por exemplo. Se ele acha que o que ela disse é uma burrice, como ele fala no vídeo dele. A minha dúvida era, todas essas pessoas são igualmente simuladoras de conhecimento? São de fato simuladoras ou não são? Essa era a pergunta, esse foi o tema que eu abordei. Então, assim, se ele não compreendeu isso, ou se ele optou por entender isso, e aqui parte, como eu falei, de um ato de confusão dele ou um ato deliberado para tentar me pôr numa posição que eu não disse. É curioso. Ah, tá, entendi. Então ele falou, aí ele pegou aquele assunto e falou, eu quero falar dentro desse assunto, eu quero pegar esse tema aqui e trabalhar ele. É isso, entendeu? Entendi. Agora o Henry Bulgari se fez claro, então entendi. Pelo menos ele foi sincero, né? Né, você perceber também a presunção da pessoa, né? Para ele, por exemplo, Clóvis de Barros, alguém, sabe, com uma longa trajetória na filosofia, alguém que estudou na França com Pierre Bourdieu, não é capaz de fazer isso, é um simulador de estudou a França, F. conhecimento. Alguém como o Cortella também, um professor universitário. Os petistas gostam de França, né, mano? Os caras fazem igual. Samuel só fala a verdade, os petistas gostam de França, é tudo igual. Se rolou na França, eles gostam. Pensador da França, se for pensador francês, porra, good. Tanto é que o Jean Williams pegou a toalha dele e foi pra França, não foi? Agora tá voltando também aí. Desde que ele voltou, só se fala de outra coisa. Uma longa trajetória, também é um simulador de conhecimento, mas ele é capaz de filosofar, né? O próprio Jones Manuel é capaz de filosofar. O problema da Prioli é que ela não filosofa como o Jones Manuel. Ele não queria que ela falasse o que ela pensa. Ele queria que ela falasse o que ele pensa, do modo como ele entende que é o fazer filosófico. Sabe, compreendo a posição. É o Jones ensinando a gente o que é filosofia, a definição de filosofia mais apropriada, porque todas as demais estão equivocadas, aparentemente, né? Qualquer um que parte de uma definição genérica, por exemplo, está equivocado. É ele ensinando o professor de filosofia o que é filosofia, que eles são simuladores de conhecimento, né? O que eles sabem é falso, aquilo que eles propagam é autoajuda. É ele se propondo, inclusive, a ensinar para a Prioli que seria um debate real filosófico dentro do programa que ela faz parte, né? Então, assim, talvez devessem contratar o Jones para saia justa, não a Prioli, porque, afinal de contas, é ele que compreende como é coisa real aqui, como é que se faz de verdade o negócio. Todos os demais aqui são falsários, todos os demais aqui estão falseando conhecimento e estão fingindo que sabem que não sabem. Pegou ar, apelou, parou. Apelou, parou, já começou o pessoal, pegou ar. E que você tá ligado, né, velho? A quinta série não sai da gente, né? Se pegou ar, respirou, parou. Apelou, parou.
Interessante, bem interessante. A gente vai pular um pouco porque ele volta para a questão do São João, ele volta para a questão cultural, e isso aqui a gente abordou em outros vídeos, então assim, não acho que faz sentido a gente retomar, o vídeo está bem longo já, eu queria ter feito no máximo com uns 15, 20 minutos, mas já extrapolamos bastante. Depois, em 23 minutos e 47, a gente está chegando na metade do vídeo do Jones, ele diz o seguinte, vamos ouvir e depois comentar. Esse é o argumento central que o Henri Bugalho simplesmente não vai responder o vídeo inteiro. Ele simplesmente, veja, o Henri Bugalho, inclusive, comete um erro básico, o que é estranho, porque normalmente pessoas formadas em filosofia aprendem durante toda a sua graduação como você chegar ao âmago, ao centro de um discurso teórico e desmontá-lo. Né? Porque, pô, a galera que estuda filosofia tem, por exemplo, a disciplina de lógica. Então, quando você estuda lógica, você consegue identificar com mais facilidade quais são os argumentos centrais, quais são os argumentos acessórios, o que é que sustenta, quais são as principais teses de um texto. No caso do vídeo, a tese central era que a fala da Gabriela Prioli não responde a Astrid, tem uma indefinição no espaço-tempo e serve para qualquer coisa, ou seja, uma simulação de conhecimento. Em nenhum momento ela debateu o objeto em si, São João. E vocês vão perceber durante todo o vídeo que o Henri Bugalho simplesmente não consegue refutar esse que é o meu argumento central. Eu não sei se o Jones fez filosofia, porque na verdade acho que nunca foi ensinado isso no curso de filosofia. Não sei se vocês que fizeram filosofia tiveram esse tipo de explicação sobre estrutura de argumento. A gente estudou lógica de fato, né, a lógica formal, sabe? Mas isso aí, desse modo como ele explicou, eu fui estudar muito tempo depois, em cursos de extensão, em outros tipos de material teórico escrito, por exemplo, e não na universidade. Mas a gente trabalha com análise dos textos filosóficos. Infoproduto. Faz curso de filosofia, é um curso bastante monográfico. Você pega um texto de um filósofo, um livro de filósofo, e você vai analisar os argumentos apresentados. Mas é curioso, que depois de o cara cometer uma falácia de espantalho ali, tentando pôr na minha boca palavras que eu não disse, tentando pôr na minha conta uma defesa de uma tese que eu não defendi, ele vem dizer em relação a isso, né, qual seria o argumento central que eu deveria ter enfrentado. O argumento central a ser enfrentado já tinha sido enfrentado em outros vídeos, né, como eu falei, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos, eu já havia falado sobre a questão cultural, eu não tinha intenção de repetir o que tinha dito em outros vídeos. Pra mim, a questão central, que eu estava abordando naquele vídeo, era a acusação de simuladores de conhecimento. Ele tá falando da Gabriela Priori. Ele tá falando da Gabriela Priori, pô. A Gabriela Priori não abordou o assunto. Porra, aí você me quebra, hein? Você me erra. O Jones tava falando naquele vídeo que, mano, a Gabriela Priori tangenciou o assunto e não atacou o assunto. E era isso que ele tava fazendo. Que ele tava falando, que era simular conhecimento. Que ela tava falando sobre uma coisa que não tinha nada a ver com o assunto. Foi isso. Entendi nada, hein? Porra, aí você me quebra, hein? Aí fica difícil de defender. Comecei até o vídeo feliz com você ter ficado dentro do tema, agora... Sério que ele ainda não entendeu? O tema que eu precisava abordar naquele vídeo foi aquilo que eu recortei, foi aquilo que me concentrei e foi sobre aquilo que eu trabalhei. Então, assim, ele pode julgar que o tema central dele era outro, mas pra mim não era mais relevante porque eu já havia falado sobre isso. E eu digo no começo do vídeo que eu não falaria sobre esses tópicos porque eu já tinha trabalhado Não, é a então, Gabriela, não é você. O objeto que tá falando é a Gabriela, não é você não, mula. Que isso? Para mim, o tópico que chamou atenção e sobre o qual eu trabalhei não era esse. Eu não refutei o vídeo de Jones porque não era objetivo, e sim entender a afirmação presunçosa dele de que Cortella, Clóvis de Barros, Karnal, Pondé, Prioli eram simuladores de conhecimento. Então esse foi o tópico. Esse foi o assunto que chamou atenção e sobre o qual eu trabalhei. E mais adiante ele diz o seguinte aqui. Ele primeiro tenta dizer que o que a Prioli fez, na verdade, não foi uma simulação de conhecimento, foi um ato de filosofar. Então, mais uma vez, é ele dizendo que eu defendi que o que a Prioli fez foi um ato de filosofar. E eu não disse isso. Aqui ele repete essa falácia espantalho quando ele tenta, sabe, transformar meu argumento em um sub-argumento distorcido, que seja muito mais fácil ele confrontar do que realmente a afirmação principal minha, né, que era de onde eu tinha capacidade de avaliar quem seria um simulador ou não de conhecimento. E aí a gente fala, como eu falei, de professores conceituados, conhecidos, sabe, com formação. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E ele não, esse não é o ponto, não. Esse não é o ponto. Você tá distorcida. querendo um terceiro, quarto ponto já. Que isso? Vai ter que fazer um organograma já dos argumentos, cara. Que isso? Nossa, mano. Nossa, é muito espantalho agora na mesa, velho. Você tá doido, velho. Porra, virou a balada dos espantalhos, mano. Rave de espantalho agora, velho. E soco pra todo lado e tapa pra todo lado e os espantalhos só olhando. E que não foi aquilo que eu disse. Aí é fácil você simplesmente atacar aquilo que você acha que foi dito. Em 25 minutos ele comenta como a definição minha foi pobre, né? Eu mostrei várias definições para vocês aqui, algumas totalmente abstratas e até poéticas que dizem poucas coisas, mas como vocês podem ver aqui, talvez a única definição rica para o Jones seja a própria dele, e com a qual eu já concordo. Todos os demais ou são simuladores de conhecimento, ou são frágeis conceitualmente, ou são rasos como pires, que é um termo que eles adoram utilizar também. Então é bem interessante. É bem interessante porque, como eu falei, isso revela aí o senso de autoestima da pessoa, de modo que ele acha que todo mundo tá errado, menos ele. Como diria a música do Caetano Veloso, né? Porque Narciso acha feio tudo que não é espelho. Eita. Apelou. Porque Narciso acha feio o que não é espelho.
3 minutos e 5, tem uma fala interessante dele É o que justamente Sampa. vale esclarecer. Mais pra frente, ele vai falar que não acompanha meu conteúdo. Então como é que é uma coisa bem recorrente se ele não acompanha? Aqui não é uma questão de conceito ou de filosofia, aqui é uma questão de língua portuguesa mesmo, né? Porque não acompanho é presente no indicativo. Então, se estou falando nesse momento, eu não acompanho, então não estou mentindo, mas já acompanhei em outros momentos, né? Inclusive, em 2020, ali, como vocês viram, lá falava muito sobre mim, as pessoas me mandavam, eu ia assistir para saber o que estava acontecendo. Cara. Então, eu vi em outros momentos, há anos atrás, e eu sei muito bem o modo como ele operava, as tretas que ele se envolvia, as polêmicas que ele se envolvia. Eita. Então, não é o tipo de conteúdo que me agrada, não é o tipo de posição, inclusive, intelectual que me agrada, não tenho o menor interesse no que o Jones fala. Então, durante um tempo, eu vi, porque meu nome estava envolvido, ele me puxava para essas tretas e eu nunca respondi. Então, durante um tempo, eu vi o que ele fazia, não me interessou, me desagradou e não acompanho. De fato, não acompanho e não vou acompanhar. Então, é isso, não estou mentindo. Mas também isso não me impede de compreender um padrão que ele teve anos atrás, não sei se mudou, não sei se continua fazendo a mesma coisa, suponho que continue fazendo a mesma coisa, mas isso não me impede de saber como ele operava. E aí, é isso. Se me entende como adversário, eu não entendo como adversário, pode ser uma teoria filosófica relevante, pode ser, sabe, predominante em certos ciclos universitários, mas em termos reais, políticos, sabe, é algo inviável. É mais plausível, na minha visão, uma sociedade ANCAP hoje do que comunista. Na verdade, minha preocupação mais é de uma teocracia neopentecostal. Se sinto à vontade para defender essas ideias, sabe, tem muita coisa interessante na obra do Marx, tem muita coisa interessante na obra de marxistas, mas, para mim, sabe, engajar com isso não faz o menor sentido. E em 36, 32... ele faz... F. Eu não acompanho o Jones Manué, porque ele me deu bloco no Twitter. Que isso, professor? Que isso, prof? ANCAP? Ô, louco, orra, chamou de analfabeto. Uah. É por isso que as pessoas contratam advogados, porque se vai partir para autodefesa, a pessoa fica nervosa, vai se enrolando, vai se perdendo na emoção. Contratem advogados, não se defendam sozinhos. É isso aí. Sara, inclusive, já infringindo o estatuto da OB e fazendo um merchan na live, ok? Para mais contatos, eu sou o assessor da Sara, pode me chamar que eu passo o contato de um advogado. Advogada. E o Denis também já estava fazendo merchan aí já também, já que um pode, todos podem, virou festa da mãe Joana. Merchan ao vivo. Não diz para contratarem, até porque eu sou o cara. Agora ela fez o anti-merchan. uma pergunta importante aqui. Me faz questionar, inclusive, qual é o conceito de filosofia que o Henri Bugalho usa. Que bom que ele pergunta isso, porque teria poupado o vídeo dele de 44 minutos e o vídeo meu aqui de quase meia hora. E o meu também. E o meu farm também, viu, hein? Então não, continue com a treta, porque eu tô gostando de farmar. Farmar é muito bom. Vai, farma. Meia hora, não sei quanto tempo vai dar no final aqui. Porque se ele tivesse perguntado isso aqui, talvez a gente tivesse uma resposta muito mais simples e evitaria os mal entendidos. Na minha percepção, né, para quem me acompanha aqui, inclusive, já viu o vídeo meu sobre filosofia da arte, a minha compreensão sobre a filosofia, com F maiúsculo, né, o que seria essa atividade da história da humanidade, é muito parecida com a minha interpretação sobre arte e filosofia da arte. Quem me acompanha, como eu falei, sabe que eu já defendi aqui, eu já me aproximo com a teoria institucional da arte, que diz basicamente o seguinte: a arte é aquilo que foi convencionado como sendo arte. Então eu tenho uma visão convencionalista do que é a história da filosofia. E basicamente, filosofia é aquilo que se determinou como sendo filosofia. Porque você tem muitos autores totalmente distintos, que defendem ideias muito diferentes também entre si. Então, assim, você pega 2.500 anos de história, você tem autores racionalistas e irracionalistas, você tem autores que partem para o abrangente, outros para o particular, tem autores que trabalham quase como social autoajuda, tem autores que trabalham de maneira crítica, outros de maneira exegética da Bíblia, autores que são, sabe, teológicos, autores teístas, autores ateus. Você tem todo tipo de posição sobre os tópicos, maneiras de abordar, métodos diferentes, tem métodos mais analíticos, tem estilos mais literários, e basicamente o que acontece é uma convenção, um cânone que foi formado, que seleciona esse autor é filosófico, esse autor não é, esse autor aqui é um filósofo, esse não é, isso é filosofia, aquilo não é. Então, assim, não é algo essencial, não é algo que você possa olhar e extrair, sabe, um atributo primordial ou essencial do que seria fazer filosófico, do que seria filosofia e ponto, acabou. Não, na verdade, é essa compreensão do passado e reunindo muita coisa diferente, sabe, uma salada de autores distintos, como sendo esse fazer que se dá no Ocidente e que depois vai se espalhando pelo mundo e se torna uma prática dessa forma de pensar. Mas o que seria, essencialmente, eu não me arrisco a dizer isso, do mesmo modo como a gente viu que várias definições, cada uma, sabe, pensando um aspecto ou um tipo de abordagem. Cada um tem uma visão sobre isso e eu não me arrogo, diferente do Jones, não me arrogo a dar uma definição fechada sobre o que seria essencialmente filosofia. E por fim, o último tópico, que vale mencionar rapidamente aqui, é sobre a questão do dogmatismo, né? Porque acho que ele se ofendeu com esse termo, as pessoas se ofendem com esse termo, né? E na verdade, se ele é capaz de definir filosofia, ele seria capaz também de pesquisar rapidamente no Google, são, sei lá, 15 segundos de pesquisa no Google, para entender o que quer dizer dogmatismo na filosofia. Tá no ad hominem monstro, né, velho? O Henry, ele tá no ad hominem monstro, mano. Tá no ad hominem, velho. Porra, é foda, mano. No meio da confusão, o fato da pessoa recorrer ao ad hominem, tá? Diz muito sobre quem tá certo e quem tá errado, mano. Entendeu?
É por isso que vocês ficam falando, pô, Tamir, você é calmo quando vem uns caras falar besteira aí no Discord e tal, você é calmo. É porque, mano, se você começa a ficar perder a linha, tá dizendo muito sobre o seu argumento, entendeu? Tá dizendo que você tá perdendo o argumento, cara. É um indicativo. É lei? É lei? Não é lei, não tá escrito no livro das leis. Não tá escrito. Mas, né? Mas... não é lei, mas é lei, tá ligado? Não é lei, mas é lei. Famoso perdeu a linha vacilão, entendeu? Diz nada, porque xingar de filho da puta pode ser apenas uma verdade. Ah, pode, mas você não deve usar esse argumento, né? Não deve sacar dessa carta. Essa carta é complicado, cara. Desqualificação entristece o coração. Pois é isso aí. Rimou até, rimou. Então, mano, pô, tá no argumento, você que tá ditando. Você que tá ditando a parada, tá ligado? Você que tá ditando a parada. Quando você começa no ad hominem, você começa a ser ditado, aí é duro. Esse é um termo que foi adotado por filósofos céticos da antiguidade grega, que... Simulador de conhecimento é ad hominem. É ad hominem. É ad hominem mesmo. Não é ad hominem. Não é não. É não. Naquele contexto não é não. Exatamente, ele fez parecer que é método marxista, é uma seita. referiu a autores como Platão, como Aristóteles, ou seja, autores que tinham uma visão propositiva sobre o mundo e que achavam que sabiam qual era a verdade sobre a realidade. Os céticos diziam o seguinte, olha, a gente não sabe o que é verdade, a gente não tem ferramentas para dizer se é isso ou aquilo. Então, a gente é cético e esses são dogmáticos. Dogmáticos são posturas filosóficas como Kant, como Hegel, como outros autores, como Marx, por exemplo, que apresentam um modelo sobre o mundo. Olha, o mundo é assim, o mundo opera desse modo. Essa é uma visão dogmática. E eles são dogmáticos, né? O fato é esse. Eles acham que tem razão e todo mundo que não concorda com eles está errado. Eles são adversários, né? Mais do que está errado, mais do que você, Charles, discorde de você por tais razões, vocês são adversários políticos a serem confrontados porque vocês são defensores de uma ideologia dominante e, sabe, contribuem para o sofrimento da classe trabalhadora, contribuem para o patriarcado, contribuem, sabe, para a sociedade injusta. Então, é isso. Na verdade, se for resumir aqui de maneira muito rápida, dogmatismo é você achar que tem razão, você achar que está com a verdade e atuar no debate de modo a sempre defender essa ideia. É o que eles são, dogmáticos. Bem, essa resposta, como vocês viram aqui, na verdade, o Jones tentou o tempo todo atribuir a mim uma defesa de uma ideia que não é aquilo que eu falei. Em nenhum momento falei que a Prioli faz filosofia ou fez filosofia ao longo do debate com a Astrid. Esse é um ponto que ele atacou o tempo todo e simplesmente errou o alvo. Ele se convenceu disso e passou o tempo todo batendo no espantalho, o que é típico, na verdade, né? O que a gente não sabe... Não. O Henry, ele começa aí bem no argumento, daqui a pouco ele, né... Eu não sei, cara, parece que ele não escuta os argumentos que estão saindo da própria boca dele, aí depois ele vai, cai de novo, aí não. Você que é o campeão mundial de espantalho, Henry. De luta com espantalho, é você que é o campeão mundial, não tem como não. Tem como. Você quer querendo passar seu trono pro outro, não tem como, ué. Não tem como não. Você que é o batedor de espantalho, é tu, cara. Tem jeito tipo não. de manobra é se ela é intencional ou se ela é um erro de raciocínio. Para quem quer ensinar lógica para mim também, para quem quis ensinar o que é fazer filosofia, para quem quis ensinar para mim o que é filosofar, faltou. Precisar de um pouquinho mais de esforço para tentar atacar o de fato que foi dito, que é com base em quais critérios objetivos ele pode dizer que Cortella, que Karnal, que Clóvis de Barros são simuladores de conhecimento. E aí... Ele ficou pá com o Karnal mesmo, né? Ele gosta do Karnal, né? E Cortella. Ele gosta do Cortella também, né? Eu senti que ele gosta do Cortella. O objetivo mesmo não tem, né? Tem a percepção subjetiva dele aí, ou dogmática dele, né? Com base nas ideias, na ideologia que ele defende. Isso é o que é, né? Bem, o que vocês pensam sobre esse vídeo aqui, né? Como ficou muito longo, bem mais longo que eu gostaria. Bem, deixa embaixo no comentário, deixa joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento. E confira a minha obra com Carolina Arcari, um livro infantil ensinando conceitos políticos para crianças, que se chama Olga Descobre Democracia. Link na descrição aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugatti. Eita! Oxi! Do nada o Eduardo Moreira na confusão, você é doido, velho. Rapaz, o pau comeu, hein? Rapaz, o pau comeu e Jones e Henry, espantalho pra todo lado. De repente me sacam do Eduardo Moreira. Rapaz, até Eduardo Moreira tomou soco. Foda, né, velho? Esse bagulho quando você tá no meio de uma treta. Você não tem nada a ver com a treta, com esse tal. De repente você toma um soco, né, velho? Tipo, sei lá, a turma deixa disso, de repente só toma um soco. É duro. Pode ser duro. Agora podemos assistir o vídeo do Gaio Fato refutando o Império Ad? Por favor, só o finalzinho. Tem um Gaio Fato, pô, vai sair de Henry Bugalho pra Gaio Fato sem dar num pulo só, velho. Pô, você é doido, velho. Segundona. Tá todo mundo se recuperando da ressaca agora. Né? Conseguindo dar aquela respirada da ressaca agora. 1 hora ouvindo o Henry Bugalho. Vai pular direto pra Gaio Fato, em plena segundona. Não sei se esse é um momento muito apto pra isso, né, velho?
Aí é insalubre. Aí é insalubre. Melhor colocar o vídeo do Fala aí do Cello. Total. Pô, vamos dar uma pausa, Thiago. Vamos dar pelo menos uma meia horinha de algum conteúdo. Vamos dar um tempinho de William Jacob, né? Vamos dar uma passada pelo William Jacob e tal. Dar aquele giro. Aí depois a gente vai lá, né, velho? Porque, pô. Né, senão não vai dar não, mano. Senão eu não aguento não, velho. De todos, o ataque ao Clóvis é o mais injusto. O Clóvis já fez o que deveria fazer como professor universitário, se aposentou e foi ganhar dinheiro na iniciativa privada. Dizer que o Clóvis simula conhecimento é muito desrespeitoso. O cara foi orientado pelo Bourdieu,